Vamos ler então Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 ao 8. Diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bom, a gente já sabe que esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, não é o filho de Zebedeu, não é o filho de Alfeu, é o meio-irmão de Jesus, né, que num primeiro momento era um incrédulo junto com os demais irmãos. Inclusive esses irmãos se reúnem, lembram do texto em João que lemos na semana passada, diz: olha, puxa, vai para uma outra cidade, vai para outro lugar, fazer os seus sinais ali naquele lugar, porque afinal de contas a sua presença aqui, em outras palavras, está trazendo certo desconforto para todos nós. Eles usam uma desculpa espiritual: vai lá, ninguém que quer ser conhecido faz os seus milagres de maneira privada, restrita. Vai para uma outra região e lá faz os teus milagres, os teus sinais, porque a sua presença com a gente aqui está causando certo desconforto. E esse Tiago posteriormente se converte, se torna um ícone, uma pessoa muito importante, um baluarte, uma coluna da igreja, e ele faz questão, inclusive, de quando escreve a sua epístola, de se tratado como o meio-irmão de Jesus, o irmão de Jesus, não, como um servo, o doulos, um escravo, né? Então ele faz questão de ressaltar que ele, apesar dessa relação com Jesus, né, através dos laços familiares, mas ele é um servo. E ele constrói toda a sua argumentação, mesmo que estamos aqui no início ainda, falando para aqueles crentes judeus que estão na dispersão, as 12 tribos, aqueles irmãos que foram dispersos, né? Lembro quando acontece isso em Atos, no capítulo 8, versículo 1, e houve grande perseguição. Então esses crentes na dispersão, que estão judeus em toda parte, né? Então o público da carta é predominantemente judaico, e o que ele está querendo, ele deixa bem claro aqui no versículo 2, né? Seu propósito, ele deixa bem claro que é animar esses irmãos, encorajá-los quando eles passam por contexto de dificuldade, tribulações, perseguições. Por isso que no versículo 2 ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Então ele quer que esses irmãos não descartem essas provações, porque essas provações são capazes de proporcionar àqueles que passam por elas algumas lições. As provações têm um caráter pedagógico, e uma coisa que eles precisam lembrar também é que elas são variadas, e assim como as provações são variadas, a graça de Deus também te dá condições de passar por cada uma dessas provações. Ou seja, você não passa por essas provações, pelas dificuldades, sejam elas quais forem, sozinho. A graça de Deus te dá condições de passar por elas, né? Então é isso que ele quer deixar claro. Agora é necessário sabedoria ao passar por essas provações, porque o que ele está querendo produzir nesses irmãos aqui é que esses irmãos tenham maturidade suficiente para encarar essas lutas sob a ótica correta, sob o viés verdadeiro, sob o prisma correto. E essa visão correta das tribulações, ela advém através de uma maturidade. Então o que o Tiago está querendo produzir ou proporcionar para que esses irmãos tenham, experimentem, é essa maturidade cristã. Um exemplo disso é o próprio Abraão, por exemplo, que foi preparado por Deus durante 25 anos, até que ele pudesse presenciar o filho da promessa. O próprio José, os irmãos devem lembrar de José quando passa ali 13 anos da sua vida sendo preparado por Deus. E que preparo José teve! Lembram, irmãos? Vendido como escravo, traído pelos seus irmãos, caiu numa cilada, preso,
Deus trabalhando na vida de Moisés, de José, todo esse tempo, para quê? Para que só após esse trabalhar de Deus ele pudesse ser o segundo no reino, no trono. Lembram de quantos anos Deus trabalha na vida de Moisés para que ele fosse o líder do povo? 80 anos. Deus trabalhando na vida de Moisés para que ele pudesse assumir aquela posição. O próprio Jesus trabalhou 3 anos na vida dos discípulos para que eles pudessem desfrutar ou ter aqueles privilégios depois, ou passar por mais lutas depois. Então a gente percebe que Deus ele trabalha nas nossas vidas, Ele age por nós através da nossa salvação, em nos dar a salvação. É Deus agindo em nós através da santificação, e Deus agindo através de nós por meio do serviço. Então a gente percebe que a atuação de Deus ela está nas nossas vidas em todas as esferas, agindo por nós ao nos dar a salvação, em nós em nos santificar, e através de nós quando nós nos envolvemos no seu serviço. Então tudo isso com o propósito de fazer com que os crentes, os discípulos de Jesus, eles tenham maturidade, eles adquiram a maturidade e sejam desmamados de certas infantilidades. Então quando o Tiago escreve isso aqui, ele escreve com esse propósito de fazer com que os discípulos de Jesus, eles estejam em um nível de maturidade tal que ao serem provados, eles consigam passar pelas provações. Porque afinal de contas, irmãos, como fazer ou experimentar o versículo 2 se o nosso nível de maturidade não é aquilo que é esperado de cada um? Como passar por tribulação? Como ter alegria ao passar por várias tribulações? Como experimentar isso se nós não temos um nível de maturidade que nos permita alcançar? Isso não se refere ao tempo de convertido, porque a maturidade cristã não se relaciona com o seu tempo de conversão. Nós aí na sociedade nós costumamos olhar para um homem de cabelos grisalhos, uma senhora já com certa idade e dizer: puxa, são maduros, não é assim? As marcas no corpo é sinal de maturidade, mas na vida cristã não. Maturidade não tem relação com o tempo de convertido. Maturidade tem relação com obediência. Maturidade espiritual tem a ver como você obedece aos princípios contidos na palavra de Deus. Por isso que o novo convertido pode ser tão maduro quanto aquele que tem 2 décadas de conversão. Por quê? Porque a maturidade cristã se relaciona exatamente com isso, se relaciona com a obediência. Com a obediência. Por isso que o apóstolo Paulo vai olhar para a igreja de Corinto e vai dizer o que para eles? Poxa, vocês estavam na idade de comer alimento sólido. Leite eu dei a vocês de beber, porque vocês não tinham condições de comer um alimento sólido. Vocês ainda precisam ser alimentados pelos princípios elementares da fé cristã, estando vocês já na condição de ensinar a outros. Porém, o nível de maturidade espiritual de vocês é tão baixo que eu tenho que lhes fornecer leite. Princípios elementares da fé cristã. O que o Tiago está querendo fazer? Não, o Tiago está querendo fazer o seguinte: não, eu quero dar a vocês alimento sólido, e esse alimento sólido, uma das formas de adquirir a maturidade é através das tribulações, das provações, das lutas, das dificuldades, devido ao caráter pedagógico que essas lutas têm. Agora, como encaixar a teologia da prosperidade aqui? Eu fico nas minhas interrogações perguntando o que a teologia da prosperidade faz com textos ou com verdades como essa. O que a teologia da prosperidade diz? Que você é cabeça e não cauda. Que você não pode aceitar. Eu determino, eu não aceito esse estado.
que você não pode passar por lutas, porque você, afinal de contas, é filho do rei, dono do ouro e da prata. E nós fazemos o quê com verdades como essas? Onde a gente coloca essas informações? Por isso que, meus irmãos, mais uma vez, nós não precisamos da teologia da prosperidade. O que nós precisamos é da prosperidade da teologia. É o contrário. A teologia da prosperidade não é capaz de proporcionar a mim e a você fé real, crença sólida na palavra de Deus. Não é. Não perca seu tempo. Não empreste o seu ouvido para ouvir lixo. Isso é lixo, basura. Não empreste o seu ouvido para ouvir essas coisas. Por mais importante que o fulano de tal que está falando ache que ele é, se não está na palavra de Deus, não serve. Se vai de encontro àquilo que diz a palavra de Deus, não serve. Não empreste os seus ouvidos para ouvir baboseiras, bobagens, que não vão acrescentar na sua maturidade espiritual. Pois bem, então, o que o Tiago está querendo dizer agora aqui no capítulo 5 é que quando nós somos provados, ele está dando a seguinte orientação para nós. Porque ele já parte do pressuposto que a gente não sabe lidar com essas provações, que nós temos muita dificuldade em lidar da maneira correta com elas. Por isso que ele vai dizer: peçam sabedoria. Porque se vocês têm percebido que vocês não estão sabendo lidar com essas situações, e aí é muito interessante fazer uma observação, fazer uma autoanálise, uma autoobservação das suas próprias lutas. Puxa, eu tenho chegado à conclusão de que eu não tenho sabido lidar com essa situação. Tenho sido provado, tenho passado por lutas, por dificuldades e tenho encontrado resistência da minha parte em entender, em compreender o que Deus está querendo me ensinar. O texto bíblico está dizendo: peça sabedoria a Deus. E aí, após essa reflexão, você percebe: puxa, com as minhas próprias forças eu não tenho conseguido entender qual é a vontade de Deus ao me permitir passar por isso. Não tenho conseguido identificar qual é o propósito de Deus em me permitir passar por situações como essa. O texto está dizendo: se porém, vejam a conjunção de condição, se, isso significa que você tem, sim ou sim, que fazer essa reflexão. Se após essa reflexão você entende que precisa de sabedoria, se você necessita de sabedoria, o texto está dizendo: peça a Deus. Peça a Deus, cara. Ah, vou pedir para o pastor. Não pede para o pastor. O pastor não vai te dar sabedoria. Ah, vou pedir para o meu cônjuge. Não pede para o teu cônjuge. Ele não vai te dar sabedoria. Pede para quem possa te dar. E nós vamos já dizer para os irmãos o que é essa sabedoria. Você deve estar perguntando: mas que sabedoria é essa, né? Que sabedoria a Bíblia está se referindo? Olha o capítulo 3 de Tiago. Eu vou dizer para os irmãos que tipo de sabedoria é essa. 3, do versículo 13 a 18. Nós não vamos entrar nesses versículos 13 a 18, porque vai chegar a hora deles. A gente só vai dizer aqui para os irmãos que tipo de sabedoria é essa que o Tiago está se referindo. Capítulo 3, do versículo 13 a 18. Olha o que diz lá: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento.
Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É esse tipo de sabedoria que o Tiago está se referindo. É esse tipo de sabedoria. Agora, como é que a gente troca isso em miúdos e como se aplica? Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é a sua compreensão do texto bíblico. É o que você conhece da Bíblia. E o que é sabedoria? Sabedoria é o que você faz com o texto. Por isso que o Tiago é um livro extremamente prático, porque ele não está falando do conhecimento. Ele está dizendo, olha, se vocês necessitam de conhecimento, peçam a Deus. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando se vocês necessitam de sabedoria, porque o que é sabedoria? A sabedoria é aquilo que você faz com o que você conhece. É como você pratica o conhecimento bíblico que você tem. Isso é ser sábio. Por isso que o provérbio vai dizer, o temor do Senhor é o quê? O princípio do saber. Ou seja, você conhece as Escrituras com o propósito de quê? Aumentar a sua capacidade de conhecimento? Foi para isso que ela foi escrita? Foi para isso que a Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita, para te dar conhecimento? A palavra de Deus foi escrita para transformar a minha e a sua vida. Ela não foi escrita com o propósito de nos informar sobre Deus. Ela foi escrita com o propósito de nos transformar pelo conhecimento que temos a respeito de Deus. E isso é ser sábio. O sábio é aquele que sabe o que faz com aquilo que conhece. A gente sabe identificar pessoas que têm uma retórica elevada, um conhecimento vasto, mas isso significa que são sábios? Não, não significa sabedoria. Pode ter um conhecimento, pode ter um conhecimento muito amplo, variado, diverso, não é? Mas a sabedoria tem a ver com o quê? Com aquilo que você faz com o que conhece. Por isso que é possível perceber pessoas sábias sem tanto conhecimento. Não é verdade? É muito interessante a palavra de Deus, é muito interessante aquilo que Deus faz, né? Os valores que Deus atribui. O que é que nós atribuímos nas pessoas? O que é que nós atribuímos nas nossas relações pessoais ou interpessoais? Sabedoria ou conhecimento? Quando você vai para uma palestra, você sai de lá e diz, puxa vida, que coisa. Quando você fala um trem desse, é por quê? Porque você está atribuindo aquilo que ouviu, puxa, como ele conhece, não é isso que nós valorizamos na sociedade. A quantidade ou a capacidade de assimilar o conhecimento, mas não é o que Deus valoriza. O que Deus valoriza é o quê? Sabedoria. O que você faz com aquilo que conhece. Como esse conhecimento se traduz no seu cotidiano, na prática, na sua relação com as pessoas, na sua casa, na sua relação com o patrão ou com o empregado, na sua relação no trânsito, com os filhos, com a esposa. É como isso se aplica no cotidiano, no dia a dia, porque senão, meus irmãos, a gente vem para cá, a gente só alimenta, a gente só enche de conhecimento, alguns estão até pela tampa de conhecimento, mas como é que isso se traduz no dia a dia? Como é que isso se revela na minha relação com as pessoas, com aqueles que eu tenho uma certa dificuldade? Percebe que com essa compreensão, a gente consegue dar um novo sentido para tudo aquilo que a gente faz aqui. Porque afinal de contas nós não viemos para cá tão somente para adquirir conhecimento. A gente vem para cá com a intenção de receber instrução para como colocar em prática aquilo que a gente diz que conhece, cara. Diz que conhece, porque aí Deus vai dizer para nós, bom, o Tiago vai falar lá na frente, né? Mostra-me a tua fé que eu vou te mostrar com as obras. Aí ele vai dizer, a fé sem obras é morta. Então o que é o conhecimento, o que é a sabedoria, senão praticar aquilo que falamos que conhecemos? Só que para isso, a gente precisa de quê? De uma intervenção divina, de uma participação de Deus. Ou seja, reconhecer
que com as nossas próprias forças a gente não tem condição de caminhar um passo sequer em direção a essas verdades, até para fazer aquilo que agrada a Deus, que nós sabemos que agrada a Deus, precisamos de que Ele intervenha a nosso favor. Caso contrário, não teremos condições nenhuma. Nós seremos conhecedores, sim, conheceremos a palavra de Deus, conheceremos bastante informações sobre a palavra de Deus, responderemos todos aqueles quiz bíblicos, né? Aquelas respostas bíblicas, as pegadinhas, né? Sabemos identificar as pegadinhas, mas como é que isso se traduz na minha relação com as pessoas aí fora? Como é que isso se traduz daqui a pouco, quando encontrar as pessoas que não professam a mesma fé que eu? Como é que isso se traduz na fila do banco, na fila do caixa, em qualquer outro lugar, no trânsito? Como é que isso se traduz? É possível perceber isso? É possível identificar? As pessoas conseguem perceber que existe uma certa diferença no nosso comportamento pelo fato de termos relação com Deus? Isso se traduz na minha relação? Você deve responder, deve saber responder a isso. Então o Tiago está querendo dizer, proporcionar para nós exatamente esse nível de maturidade em que a gente, ao fazer essa reflexão, diz: meu Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com isso. Aliás, irmãos, nós precisamos de sabedoria para tudo. Para tudo. Não é somente para lidar com situações complexas. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos de sabedoria de Deus para tudo, porque nós não sabemos dar um passo sequer em direção a algo que seja correto para fazer, se não for Deus nos ajudando a decidir. Porque você deve pensar, e quem nunca disse isso? Puxa vida, se eu soubesse hoje, se eu soubesse antes o que eu sei hoje, eu teria feito de forma diferente. Quem nunca disse isso? Se você tem aí mais de 20 anos, eu acho, 15 anos, 18 anos, não é? Quem nunca chegou a essas conclusões? Aí você, quando diz isso, você está reconhecendo: puxa, me faltou sabedoria. Me faltou sabedoria para lidar com essa situação. O problema é que na maioria dessas situações a gente sabe que nós não podemos tomar decisões sozinhos ou a despeito da vontade de Deus, porque se fizermos assim, fatalmente incorreremos em erro. O que nós precisamos de uma orientação divina o tempo inteiro, irmãos. Isso faz com que a nossa relação com Deus seja uma relação que deve existir da minha parte o interesse de manter uma relação estável, permanente, constante. Por isso que vai entrar os versículos 6, 7 e 8 aqui. Olha o que diz o versículo 6, 7 e 8. Você vai perceber que nós temos a receita completa para isso. Ele vai dizer: olha, se você tem necessidade de sabedoria, pede a Deus. E aí, é o tipo da oração que você já pode terminar a oração e já dizer o quê? Obrigado pela resposta. É o tipo da oração que você pode, terminou a oração, Senhor, me dá sabedoria, e já dizer: muito obrigado pela resposta, Senhor. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, que a todos dá liberalmente, está à sua disposição. Irmãos, é 0800, cara. É de grátis. Está à sua disposição, é liberal, está à vontade para você, está ali à sua disposição, é só chegar e pegar. E aí, quando a gente age de maneira não sábia, qual é a desculpa que nós temos? Qual é a desculpa que nós podemos dar? Qual é a desculpa que eu posso dar? Qual é a desculpa que você não tem desculpa. Porque a sabedoria está ali, à sua disposição. Você deve pedir. Primeiro, você deve pedir. Segundo, você deve pedir para quem? Para Deus. E terceiro, você deve pedir com fé. É o versículo 6. Peça, porém, com fé.
e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Essa palavra duvidar, o termo no original, ela dá a ideia de duas mentes. É a pessoa que tem duas mentes. O que duvida é comparado a alguém que tem duas mentes. É o que o Aristóteles faz. Quer dizer, é o que o Aristóteles não faz. Ele diz que um amigo são dois corpos com uma mente. São os amigos, não é? Aqueles amigos íntimos são dois corpos com uma mente. E o que duvida é um corpo com duas mentes. É a mesma ideia aqui. O que duvida é comparado a uma pessoa que tem duas mentes. Ora ele acredita, ora ele não acredita. Ora ele confia, ora ele não confia. Ora vai dar certo, ora não vai dar certo. É uma instabilidade só. E aí você olha para Hebreus e o que Hebreus diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que buscam a Deus precisam acreditar que Ele existe, não é? Então o que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é que sem fé não existe a possibilidade de você obter a sabedoria. Você precisa pedir a sabedoria com fé e em nada duvidando. Eu dei um exemplo desse uma vez, eu acho que eu vou repetir porque faz sentido agora. Quem dos irmãos aqui, antes de sentar nesses bancos, testou o primeiro? Quem dos irmãos aqui, antes de sentar, será que me aguenta? Quem fez isso aqui? Será que me aguenta? Será que vai me aguentar? Não, nenhum de nós fez isso aqui. Você simplesmente chegou e sentou. Você simplesmente chegou e sentou nos bancos e está aí até agora. Porque você acredita que esses bancos irão sustentá-lo até você levantar e vai sustentar você ao longo dos anos. Você simplesmente confia, senta, descansa. Confiar em Deus é exatamente isso, irmãos. O problema é que às vezes a gente confia mais em bancos do que em Deus. Em Deus, será? Será que o Senhor vai me sustentar mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo? Será que o Senhor tem poder mesmo para me levar até o final? Que tragédia! Isso é o que de pior pode acontecer conosco nessa nossa caminhada cristã ao longo dos anos, chegar à conclusão de que Deus não é capaz de nos levar a bom termo até o final das nossas vidas e confiamos com muito mais facilidade em coisas inanimadas, em objetos, do que em Deus. O que duvida tem duas mentes. Ora ele confia, ora ele não confia. É como se você chegasse hoje aqui, sentasse nesses bancos, confiasse hoje e no domingo que vem, não, acho que esse banco aqui não vai me aguentar não, vou ficar em pé. Oxe, irmão, por que você não senta? Não, acho que esse banco não me sustenta, não vai me aguentar não, vou ficar em pé. O que você acharia disso? Irmão, vamos marcar uma consulta? Ô, irmão, vamos visitar, eu vou junto. Não é? O problema, sabe, que a gente acha engraçado, né? A gente ri, mas a gente faz o mesmo com Deus. Quando está tudo bem, opa, Senhor, joia, brigadão, hein? O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é Deus, o Senhor continua sendo Deus, é isso aí mesmo. Aí vem as lutas, aí vem as dificuldades, a gente começa, será? Puxa vida, e agora? Meu Deus, o que vai acontecer? O que duvida tem duas mentes. Ele ora confia e ora não confia. Como é que você está? Você tem duas mentes? Ora você está em cima, ora você está embaixo.
Ora você está bem, ora você não está, tudo te abala, tudo te desestabiliza, tudo te tira a paz. É isso que o Tiago quer que esses irmãos, nesse nível de maturidade, que os irmãos cheguem, o independente do que aconteça ao seu redor, a confiança em Deus permanece. Caia 10.000 à sua esquerda, 1.000 à sua direita, tu não serás atingido. Você acredita nisso? Você acredita nessas verdades? Ou precisa de alguma coisa acontecer ao seu redor? Eu confio no Senhor, mas minha conta está segura ali na agência, tá? Tenho uma reserva. Confio no Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor vai me sustentar. Mas e se tirar? E se você perder? E se eu não tiver nada? E se as suas reservas acabarem? Você continua confiando em Deus? Se essa estabilidade que você acha que tem sair, você continua crente? Você permanece um crente? Ou você só é crente por causa das coisas que tem? Ou você só é crente por causa da estabilidade que você acha que tem? Da saúde que você acha que tem, que amanhã pode não ter? Se você não tiver, você deixa de ser crente? Por quanto tempo você será um crente? A maneira como você tem vivido a sua fé permite que você será um crente até o final dos seus dias? Independente do que aconteça ao seu redor? É isso que o Tiago está querendo produzir nesses irmãos. Meus irmãos, para que vocês fiquem firmes até o final, vocês precisam da sabedoria que vem do alto. Ou seja, vocês precisam dessa relação com Deus. Não pode existir entre vocês esse fator da dúvida. O que é a dúvida, irmãos? Quem gosta de dúvida aqui? Quem gosta? Quem se sente confortável numa situação de dúvida? Quem gosta de estar perto ou próximo de pessoas que a relação é sempre uma relação de dúvida? Puxa, irmãos, a nossa relação com Deus é motivada, baseada na dúvida. Na dúvida. Nós estamos sempre em dúvida se Deus realmente vai ter condições de nos levar a bom termo. Por isso que ele está dizendo isso: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Aí o versículo 7 é interessante, o versículo 7, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E aí, ou seja, o que ele está querendo dizer? A culpa é de quem? A culpa não é de Deus. A culpa é daquele que pede. A culpa reside naquele que está pedindo. E aí o versículo 8: o homem de ânimo dobre. É interessante essa palavra, porque sabe o que ela significa? Lembra, a dúvida significa duas mentes. E a palavra dobre, que é dispsicoi, que é uma palavra difícil, né? Até desnecessário falar, porque não faz sentido nenhum dizer isso. Mas significa, o significado dela é duas almas. Um ânimo dobre é aquele que tem duas almas. Imagina, irmãos, duas almas. Duas almas em que sentido? Uma hora essa alma acredita, outra hora essa alma não acredita. Então é a instabilidade em pessoa. É aquilo que Jesus diz em Mateus: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto ao reino de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que põe a mão no arado, que começa a arar a terra, é necessário que aquele que fez isso, ele tenha constância em fazer aquilo que ele se predispôs a fazer. Aquilo que ele se colocou na função de fazer, ele precisa ser constante naquilo. E aqueles que têm o costume de arar a terra, dizem que é impossível você arar a terra, planejar fazer uma linha reta, se de vez em quando você olha para trás. Não é possível, porque requer da sua atenção constância. E aqui para nós, irmãos, baixinho, para que ninguém nos escute:
Se tem uma coisa que muitos de nós não somos, é constantes. Tudo nos desanima, né? Tudo nos tira o ânimo, tudo nos tira a força. O pastor não pegou na minha mão, quer saber, não vou mais na igreja. Fulano falou com todo mundo, não falou comigo, quer saber, vou passar um mês sem ir na igreja. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria, quer saber, também não vou mais. Puxa, irmãos, é isso que o Tiago está querendo. Não sejam imaturos. Não sejam imaturos. Vocês não têm mais a idade de passar por essas situações. Se desmamem dessas infantilidades. Sejam maduros espiritualmente. E essa maturidade vem com a aplicação daquilo que você conhece. Por mais difícil que isso seja, por mais doloroso que isso seja, abrir mão dos seus direitos, dos seus interesses, deixar com que a vontade de Deus prevaleça, irmão. Precisamos de um comportamento assim? Precisamos olhar para as Escrituras e permitir que isso nos atinja? Que sabedoria é essa? Nós somos sábios ou só temos conhecimento? O que você faz com a quantidade de conhecimento que você tem? A sabedoria é usar aquilo que você sabe, é praticar aquilo que você sabe. O que é que nós temos feito com aquilo que sabemos? Eu garanto que ao longo dos anos os irmãos têm tido contato com verdades importantes da palavra de Deus, têm conhecido verdades profundas da palavra de Deus, mas somos mero conhecedores. Até que ponto esse conhecimento eu tenho permitido que impacte a minha vida e influencie aqueles que estão ao meu redor através do comportamento? Caso contrário, a gente vai vir para cá simplesmente repetir conceitos e os irmãos vão assimilando esses conceitos, mas que na segunda-feira não refletem absolutamente nada na vida cotidiana. Não pode ser, irmãos. O Senhor Jesus não abriu nossos olhos, não nos fez entender a palavra de Deus com esse propósito. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós vivêssemos em quê? Novidade de vida. Novidade de vida, irmãos, uma vida que tenha uma novidade. Mas parece que após alguns anos isso vai caindo na rotina, né? Nós vamos caindo na rotina, nós vamos caindo nas mesmas coisas, são as mesmas atividades, isso vai... E parece que essa novidade perde o gosto, fica insípida, fica sem sabor, e aí a gente acaba não tendo mais sentido para a vida cristã. Aí temos que de vez em quando tomar aquelas injeções de ânimo, é ou não é? Puxa, irmãos, o crente, o nascido de novo, precisa de injeção de ânimo. O ânimo do crente está na palavra de Deus, irmãos. Nós não precisamos de eventos, de programas para nos animar. O verdadeiro discípulo, ele não precisa de uma programação mirabolante, super, ultra puxa para se animar. O verdadeiro discípulo encontra ânimo na sua relação com Deus, na sua relação com o Evangelho. E aí a gente está desanimado, sem esperança. Poxa, mas também, olha, suas programações são do mesmo jeito. A sua programação não é feita para você, não. Isso que acontece aqui, a liturgia não é feita para onde que você tirou da cabeça que as coisas que são feitas aqui são para você, são para Deus, irmãos. Isso que é feito aqui é para Deus, é para o louvor da glória de Deus, e o ânimo do crente está na sua relação com Deus, na sua relação com as Escrituras. É na relação com as Escrituras, com o Evangelho, que o crente encontra ânimo, que encontra vigor, desejo de servir a Deus, de dedicar a sua vida a Deus. Se nós formos cair no erro de criar programações mirabolantes para animá-los, meus irmãos, haja criatividade, haja criatividade. Por isso que é muito melhor pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que produz esse ânimo. É o Evangelho que nos restaura o vigor. É o Evangelho
que nos restaura o desejo de continuar seguindo a Deus, servindo a Deus com fidelidade. E não são as perseguições que nos desanimam. As perseguições, irmãos, os problemas, as adversidades, as lutas, elas não são capazes de desanimar o crente. Você não vai encontrar nas Escrituras crentes, os discípulos, os filhos de Deus, quando passam por problemas, num estado de desânimo. Você vê Paulo preso lá na Macedônia, em Filipe, o que eles estão fazendo à noite? Louvando a Deus, irmãos. Louvando a Deus quando o cárcere se abre. Não é isso? O que desanima o crente é pecado, irmãos. O que desanima o crente não são as lutas, não são as dificuldades, não são as provações. O que desanima o crente é o pecado. O que desanima a igreja é o pecado. Não são as lutas, seja elas quais forem. Mas o que é capaz de nos tirar o ânimo, o vigor, o desejo de servir a Deus com ânimo, força e vigor, não são as lutas, não são as dificuldades, é o pecado. A provação, a dificuldade, é isso que o Tiago está falando aqui. Olha, é por isso que vocês têm que saber lidar com as dificuldades. Mas como vocês não sabem lidar, peçam sabedoria a Deus. Puxa, está à disposição. A todos dá liberalmente, nada lhes impropera, não vai lançar no seu rosto. Ah, te dei sabedoria, hein? É? E aquela sabedoria que eu te dei? Isso a gente faz, né? Isso a gente faz, gosta de lançar as coisas no rosto, né? Você não lembra que eu fiz isso? Lembra que eu fiz aquilo? Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso. Liberalmente está à sua disposição. Agora, a única coisa que Deus pede é o seguinte. A única orientação que Deus faz é a seguinte. Você vai pedir sabedoria? Peça com fé. Peça com fé. Não duvide. Não duvide, e isso porque Ele já disse que vai dar. Ora, se Ele já disse que vai dar, qual a necessidade da dúvida? Imagina seu filho. Seu filho chega para você e pede algo. Vou te dar, meu filho. Seria suficiente ou não para ele ficar tranquilo? Vamos imaginar que você cumpre com aquilo que fala. Vamos partir desse pressuposto, que você cumpre com aquilo que fala. Se seu filho lhe pede algo, você diz, eu vou lhe dar. Seria suficiente? Sim. Agora, se esse guri chega para você de 10 em 10 minutos, ô pai, só vai me dar mesmo? Ô pai, você não esqueceu não, né? Ô pai, e aí, está lembrando? Irmãos, não faz o menor sentido. Porque Deus, no versículo 5, já acabou de dizer, se vocês pedirem, eu vou dar. Então qual é o sentido da dúvida? Por que a dúvida? Por que duvidar? Por que ter essa relação de dúvida com aquilo que Deus disse que vai dar? Sabe qual é o problema, irmãos? É que primeiro, nós não pedimos. E quando pedimos, não pedimos com a fé suficiente para obter. Por isso que a palavra de Deus, ela nos encurrala de uma forma e diz, olha irmãos, peçam, mas peçam com fé, não duvidem, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento, aonde o vento bate vai, ao que falam acredita, ao que dizem está tudo ok. Não suponha você que vai receber do Senhor alguma coisa se o seu estado de petição é esse. Ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Puxa, irmãos, não permita que isso aconteça com a sua vida cristã. Faça uma reflexão da sua vida cristã. Senhor, eu confio no Senhor sem ressalvas. Uma hora eu confio, outra hora eu não confio. Duas mentes, duas almas, ânimo dobre.
Uma hora está tudo bem, outra hora as coisas só estão bem se o Senhor continuar suprindo as minhas necessidades. Se porventura eu deixar de ter, aí a minha relação com o Senhor fica instável. Não pode ser assim, irmãos. Acabamos de cantar uma canção que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo, irmãos? Nós precisamos experimentar isso. Não é só uma vez na semana, não, irmãos. Isso se você não faltar. Todo dia, irmãos. Todo dia, se Deus fizer, Ele é Deus. E todo dia, irmãos, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, cara. A nossa fé não está firmada nas coisas que Ele faz ou deixa de fazer. A nossa fé está firmada na nossa relação com Ele, por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Nós não somos interesseiros espirituais, que só nos aproximamos de Deus com a intenção de receber dEle alguma coisa. Você gosta de pessoas interesseiras do seu lado? Você gosta de se relacionar com pessoas que você sabe que ela só está do seu lado por algum interesse, seja ele qual for? Você gosta de gente assim? Você gosta de estar perto de pessoas assim? A sua relação com Deus, a minha relação com Deus é baseada tão somente nos interesses? Como tem sido? Não pode ser assim, irmãos. E o que é que vai modificar isso? Sabe o que é? É a minha relação com as Escrituras. É a sua relação com o Evangelho, é a sua relação com Deus. É isso que vai proporcionar a mim e a você o caminho correto e nos relacionar com Ele. Porque a nossa inconstância, se porventura ela existe, ela é resultado de falhas no meu relacionamento, no seu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as Escrituras, no seu relacionamento com as Escrituras. Por isso que nós devemos estar firmados, alicerçados aqui, nas Escrituras, no Evangelho. É aqui que nós devemos estar, meus irmãos. Por isso que você não deve medir esforços para que diariamente a sua relação com as Escrituras, com o Evangelho, seja profunda. Porque aí sim você vai ter condições de praticar aquilo que você conhece, porque isso é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não é a quantidade de conhecimento que você tem, mas é aquilo que você faz com aquilo que você conhece. É como isso se traduz no nosso cotidiano. É isso que o Tiago quer proporcionar, produzir na mente dos seus leitores, na mente dos seus ouvintes. É essa mesma intenção que o Senhor tem para nós hoje. Que a gente tenha condições de praticar aquilo que nós conhecemos. Amém? Vamos orar?